Princesas, fadas, duendes, super-heróis, personagens que sempre povoaram as histórias infantis, encantando diferentes gerações. Mas se existe um personagem capaz de fazer a criançada tremer de medo, é a bruxa. E foi justamente uma bruxa que serviu de inspiração para que os alunos do CIEP Adão Pereira Nunes, no município do Rio de Janeiro, produzissem um livro. Vamos conhecer agora a história desse projeto de escrita. O livro se chama A Bruxa que Roubava Sonhos e é fruto de uma oficina de escrita realizada com alunos do ensino fundamental do CIEP Adão Pereira Nunes, no Rio de Janeiro. O livro conta a história de Nefasta, uma bruxa que rouba os sonhos das crianças em um lugar com apenas pesadelos. Cada aluno pôde contar o que mora dentro dele. Então a gente deu um enfoque para os medos, os meus medos, a gente deu esse título, meus sonhos e meus gostos. Nós resolvemos transformar esses medos numa ficção. Resolvemos transformar isso tudo num livro, tudo numa história, né, que tivesse um final feliz, até foi a ideia dele. A ideia de escrever o livro foi lançada pelo professor. Todo o processo de criação seguiu um planejamento prévio. Nós fizemos um cronograma de trabalho, nós ficamos um mês fazendo esse trabalho, porque o tempo de concentração de uma criança não é o mesmo do adulto. Você trabalha com tempos de 50 minutos, e a partir desses 50 minutos a gente interrompe, continua no dia seguinte. Teve momentos até que precisou de 2 horas, porque você percebe que não dá para parar. Os alunos foram os principais responsáveis por toda a elaboração da história. E cada um lembra com orgulho das ideias que foram incorporadas ao texto final. Eu botei o nome da bruxa. Quando ela estava chegando na casa dela, ela escorregou no copo e caiu dentro do caldeirão dela. A bruxa morre e todo mundo vive bem. Dar sugestões, indicar caminhos e quando um acordo não era tão fácil, a solução era uma democrática votação. No meio de tantas ideias, coube ao professor o papel de negociador. Teve momentos que a história tinha 2, 3 caminhos completamente diferentes, então a gente tinha que decidir no voto. O nome da bruxa foi assim, difícil de chegar a uma conclusão, porque eles votavam, depois se arrependiam do voto. No dia da nossa visita, o livro ainda estava na gráfica, em fase de impressão. E empolgadas para ter em mãos o fruto do próprio trabalho, as crianças começaram a preparar os convites para o lançamento do livro. Quem fez esse livro? A gente. A gente? Quem? Nós. A gente é quem? Nós. Qual nome que se deu? A progressão 2. A turma, progressão 2. O convite foi mais um dos tipos de texto trabalhados durante todo o processo de elaboração do livro. Eu tive uma intenção dentro desse livro de trabalhar diversos tipos de texto, isso faz parte do processo de alfabetização. Então, dentro do livro nós temos bilhetes, tudo construído por eles, nós temos como a notícia da bruxa que roubava sonhos sairia numa rádio comunitária, numa televisão. O CIEP Adão Pereira Nunes também desenvolve um outro projeto de escrita, o jornal Informadão. Produzido por alunos e professores, o jornal existe desde 1998 e tem circulado